Obrigado você que nos assiste e nos segue aqui nos podcasts da ASCprev. E hoje, mais uma vez, nesta mesa de discussão, estamos para debater um papel, que é o papel importantíssimo, de como funcionam e o propósito. Qual é o papel das entidades de previdência complementar? Quais são as suas aplicações, seus dispositivos de segurança, os benefícios que trazem, por fim, como se organizam? Para todas essas temáticas, essas perguntas, nos próximos minutos, estão aqui comigo a Vanessa Duarte, da Sul Previdência, e também o Augusto Wolfineto, da Previsc. Obrigado pela presença de vocês, para a gente entrar mais uma vez num tema relevante e discutir esse papel, Vanessa. Qual é o papel das entidades também, Augusto? Como é que elas se originaram? Vamos começar por aí? Vamos lá. Vamos sim. Olá. As entidades elas já surgiram há bastante tempo, né? Primeiro com as caixas de assistência e a gente pode dizer que um grande marco da regulamentação das entidades foi com a Lei 108 e 109 de maio de 2001. Então foram elas que startaram em termos assim de estrutura, né, de organização dessas entidades, como que elas devem se estruturar, né? Então a gente, dentro do Sistema Financeiro Nacional, as entidades de previdência, elas ficam, né, pode até apresentar o quadro, mas... Temos um quadro, Vanessa trouxe uma ilustração que nós vamos colocar em tela. Em que o órgão que normatiza é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. E o órgão que fiscalizador é a Previc, né, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Então, todas as entidades de previdência complementar, que são os famosos fundos de pensão, elas estão abaixo dessa estrutura, né? E a gente está assim ao lado, né, de cooperativas de crédito, bancos, seguradoras, né? Só que essas outras operadoras, elas seguem outros tipos de normativa, que é a SUSEP, né? E também o Bacen, Conselho... Que as instituições financeiras, elas também têm uma aplicação de investimentos e retorno num prazo diferente, não é isso? Para que, se a gente tem regramentos, né, para complementar o que você coloca, porque essa entidade de previdência complementar, ela tem um regramento próprio, é isso? Ela tem uma proteção própria. Isso, exato. Ela tem uma legislação própria, assim como os outros operadores também, que a gente, às vezes, dentro dessa área, desse universo de previdência, acaba muitas pessoas confundindo os nossos planos com os planos de PGBL e VGBL. Então, a diferença está nessa estrutura. Que é aquele que eu vou encontrar num banco conhecido. Quem é que fiscaliza ele? A SUSEP, né? Então, quem que normatiza ele? O Conselho Nacional de Seguros Privados. Então, são diferentes os órgãos que regula e fiscaliza essa estrutura de previdência. E um ponto muito importante que nos divide, né? É o divisor de águas. Nós somos sem fins lucrativos, enquanto que essas instituições elas são com fins lucrativos. Então, só nisso já são dois mundos à parte que evidencia muito a questão de o quanto custa eu aplicar meu dinheiro em um plano de previdência, no fundo de pensão, numa previdência complementar, ou um banco. Então, essa é a grande diferença em termos de custo, porque se um banco ele visa lucro, né, ele, obviamente, ele vai cobrar um pouco mais de taxa. Já uma entidade sem fins lucrativos, né, ela vai cobrar menos taxa porque ela não tem um sócio, né? Ela não tem... Ela não precisa fazer a distribuição desse lucro. Distribuição de dividendos, exato. Então, logo, já inicialmente, a gente já pode falar o quanto, né, o seu dinheiro vai render muito mais dentro de uma entidade fechada, comparando com bancos e cooperativas, enfim, que podem ter um lucro maior e aí repassar isso para os seus participantes. Então, a própria estrutura administrativa, Augusto, a gente já entrando nessa seara, ela se dá de uma forma diferenciada, ou seja, como a Vanessa colocou, numa instituição bancária, posso resumir dessa maneira? Sim, pode. Que é onde ela almeja um lucro diferente de uma entidade de previdência complementar, onde ela visa a administração e um bem coletivo. Exatamente. Tá. A entidade de previdência complementar, ela não tem um proprietário, não tem sócios, não tem acionistas. Então, legalmente, elas são constituídas na forma de fundações ou associações civis. Então, certo. Como o elas não é bem têm, diferente. É bem diferenciado, né? Então, como elas não têm essa finalidade lucrativa, toda a rentabilidade dos investimentos realizados pela própria entidade se reverte, no final das contas, em favor dos participantes e dos assistidos do plano de benefício. Enquanto que, na verdade, o banco pega uma fatia e distribui para os seus acionistas, né? A gente vê, hoje em dia, os balanços de bancos todo ano,
aquele lucro exorbitante que se tem, e parte disso vem dos planos de previdência aberta, né? Então, a gente tem os PGBL, VGBL, diferente das entidades fechadas, onde não existe essa categoria de planos, né? Na entidade de previdência fechada, complementar, a gente tem planos tipo contribuição definida, benefício definido ou contribuição variável. E aí vai depender da entidade, a característica de cada uma, para ter cada plano desse no seu portfólio. E esses portfólios, já trazendo mais um detalhe para a gente trabalhar que eu acho fundamental aqui. Essas entidades de previdência complementar, os planos, eles podem ser constituídos de formas distintas, seguindo essa premissa, obviamente, da administração do bem coletivo. Por exemplo, uma empresa particular, ela pode instituir um plano para os seus trabalhadores, sem ser um órgão público, por exemplo? Pode, claro. Existem, né, diversas entidades, instituições que formam os seus planos próprios, né, de previdência em favor dos seus colaboradores, do seu nicho, né? Então, qual é a figura deles? Ou eles são instituidores ou eles são patrocinadores. Então, ele busca uma entidade que ele queira se associar, né, e fazer esse convênio de adesão, e aí a entidade vai estar solicitando para a Previc esse processo de cadastramento dessa empresa, né, sendo ou o instituidor ou o patrocinador, né, dentro de um plano instituído ou um plano patrocinado, que daí são duas formas diferentes de constituição de plano. Que seguirá este regramento específico das entidades de previdência complementar, que não se trata de uma instituição financeira, que é importante ter essa diferenciação, até para aquele que vai aderir e fazer a sua escolha, para poupar todos os meses, guardar um pouco dos seus recursos lá para o futuro. A gestão muda, a característica de aplicação e a finalidade do negócio ela é bem distanciada. Sim. O que eu trago de pergunta é, para essas proteções, existe essa diferença legal? Existe sim. As entidades fechadas de previdência, na administração dos recursos garantidores, que são formados pelas contribuições dos participantes, ela tem limitações em determinados segmentos de investimento. Então, ela não pode alocar todos os recursos em um determinado tipo de investimento, como, por exemplo, tudo em renda fixa, tudo em renda variável. Então, ele tem que distribuir a renda, a realização dos investimentos em conformidade com as normativas do Conselho Monetário Nacional. Então, é uma legislação bem específica que regra isso. Exato. E entra dentro da sua própria política de investimento, né? Então, tem a lei que determina quais são ali as caixinhas, quanto que podem aplicar, os delimitadores, e aí nisso a entidade elabora a sua política de investimento junto com seus gestores ou assessoria de investimento, né? Coloca em aprovação internamente com os conselhos, né? Então é um debate bem longo, né? Fruto a formação, de muito estudo, né? Exato. Não há impulsividade nessa hora aí. Exato. Não, tem toda uma ordem. São, né, consultorias especializadas na área de investimento em segmento de previdência complementar, que são contratados pelas entidades, que fazem os estudos de alocação. Então, são realizados os investimentos e cada plano de benefício administrado por cada entidade, além do seu próprio regulamento, porque dentro de uma entidade você pode ter planos diferentes com características diferentes, né? Carências diferentes, idades diferentes para benefício de risco, benefícios programados diferentes. E você tem também uma política de investimento diferenciada. E aí você pode ter investimentos de um segmento específico mais forte, um pouco menos variados, mas você tem uma política estudada para cada característica de cada plano. Pensada sempre a longo prazo. Pensada sempre a longo prazo. Sim, ela é elaborada a cada 5 anos, né? Ela tem uma revisão anual, essa política. Né? Então, ela tem que ser pautada. Não é algo engessado que eu aderia hoje, daqui a 30 anos eu estou trabalhando da mesma forma. Sempre em dezembro é feito o prazo limite, né, de aprovação da nova política de investimento do exercício seguinte. A cada 5 anos é feita a revisão dessa política. Né? Justamente porque o mundo, né, as coisas mudam muito, então é sempre para poder acompanhar e deixar sempre ajustado ao cenário, né? Sabe o que me despertou curiosidade? Por favor, continua. Essa própria questão da política, né? Você pode ter perfis de investimento diversificados, então investimentos mais arrojados para pessoas que estão começando mais cedo, investimentos mais conservadores para as pessoas que estão já numa fase final de acumulação, para não ter tanto risco de investimentos, porque a gente tem também que dizer que todo investimento envolve um risco.
Sim, seja ele sim. nas entidades abertas, entidades fechadas, financeiras, bancos, mas é claro que as entidades fechadas tomam uma série de salvaguardas para buscar da melhor maneira possível mitigar esses riscos. O interessante é que agora, ouvindo vocês trazendo essas características e os cuidados que existem entre as equipes qualificadas para tomadas de decisão, como é que funciona essa estrutura dentro das entidades? Como é que, se a gente consegue fazer um resumo, eu acredito que cada entidade ela pode ter uma composição distinta, mas alguns papéis eles são comuns a todos, né? Ela nasce através do seu estatuto, né? Então é ele que vai definir ali toda a estrutura de governança, seus membros estatutários, diretoria, composição de conselho fiscal, conselho deliberativo, os papéis de cada um deles, né? E como que eles vão dar andamento à gestão dessa entidade, né? A entidade geralmente faz também o seu regulamento eleitoral, que define ali como que se dá o processo eleitoral desses membros, né? E o mandato desses membros, né? Também, né? E inclusive os participantes também podem, né? 1/3 dos participantes Isso. O participante tem participação direta. Poder de voto. Tem representatividade. Dos representantes das entidades. Então, veja que a estrutura dessa entidade, ela abraça, e também a participação dos seus instituidores, patrocinadores ou sócio-fundadores também participam dessa estruturação das entidades. Né? Então a fiscalização ela se dá de modo indireto, porque eu elejo o meu representante, sim, mas eu também posso me candidatar para estar atuante ali. Participante ele participa da mesa de decisões. Hoje, pela legislação, nas entidades reguladas pela Lei Complementar 109, que são as entidades vinculadas aos entes privados, né, a 108 para os entes públicos, 1/3 das vagas dos conselhos fiscal e deliberativo deve necessariamente ser formada por representante dos participantes e assistidos. Então, você libera um edital de eleição, né, lança um edital de eleição, e os participantes e assistidos que contemplem os requisitos regulamentares podem se candidatar. Mas é claro que não basta se candidatar. Sim. Tem que ter ali características próprias para você poder ser investido no cargo. Então, tem que ter uma qualificação. Existem até para a própria segurança. Então, hoje, para você tomar posse como conselheiro, você tem que ter uma habilitação prévia da Previc. Sem habilitação prévia, você não consegue. E o que demanda essa habilitação prévia? Experiência de, no mínimo, 3 anos em área de auditoria, contabilidade, jurídico, administração, previdência, atuária. Existem determinados segmentos, né? 3 anos de experiência na área, dessas áreas. Não pode ter condenações criminais, não pode ter condenação em penalidade administrativa por questões previdenciárias, seja pública ou privada. Então, tem uma série de requisitos sem os quais você não consegue tomar posse no conselho. E uma vez investido no cargo de conselheiro, esse representante vai fiscalizar, sim, em favor dos participantes e assistidos, toda a gestão da entidade, porque ele vai participar. Toma as decisões juntos, Ele vai tomar as decisões juntos. Mas essa tomada de decisão, ele é responsável pelas decisões que toma? Sim. Ele pode ser enrolado, né? Todos os conselheiros diretamente, eles possuem uma responsabilidade junto com a diretoria executiva da entidade pela aplicação de recursos garantidores, pelas normas que estão sendo criadas internamente, pelas diretrizes e aprovações realizadas. Então, não basta querer ser, porque é uma questão que tem que ser muito especializada e implica em muita responsabilidade, porque afinal você vai estar lidando com o patrimônio das pessoas, né? Com o futuro das pessoas. Exato, a gente está falando em números. As entidades de previdência no Brasil representam 11% do PIB do Brasil. É 1,3 trilhões de reais. É a força dos fundos de pensão. É a força dos fundos de pensão. Então, são 230 entidades que administram esse valor que é exclusivo de poupança previdenciária. Né? Veja a responsabilidade. É um tesouro, repetindo, Vanessa, 1,3 trilhão. Exato. 11% do PIB. Do Brasil. E se a gente for fechar Santa Catarina, né? Santa Catarina está em torno de 24 bilhões. Nós temos 39 entidades na região sul e 13 em Santa Catarina, salvo engano. Então, sim, essas 13 hoje administram um fundo ou uma quantidade de recursos equivalente a, vamos arredondar, perto de 24, 25 bilhões de reais. Exatamente. Isso dá poder de negociação, não dá não? Quase 20% do PIB de Santa Catarina. Então, exatamente. Olha a representatividade que a gente tem, o nosso setor. Onde eu falo talvez da atratividade, porque é um poder de barganha, né? Que você tem aí junto a qualquer área que você vai investir, seja em prédios, seja em ações, seja qualquer outro dispositivo que, claro, com a responsabilidade que os agentes têm, né, de gerir esse recurso, mas com uma premissa.
é uma entidade sem fins lucrativos. Eu acredito, então, né, que a maturidade que se toma para esse tipo de decisão vai evitar qualquer tipo de ousadia, porque ela não almeja lucro. Sim. Ela almeja, claro, almeja rentabilidade. É bom a gente separar, né? O que é o lucro que seria do banco e o que seria a rentabilidade que é revertida ao participante. Exato. Perfeito. Exato. Então, nessa responsabilização, se tem aí um dispositivo importante de segurança. Sim, É um dos atrativos. O arcabouço legal, né? Existe todas as normas, né, que o Conselho Nacional de Previdência Complementar ela estabelece. Então, essas normas elas estão sempre em constante atualização e sempre eu vejo, né, a minha visão de beneficiar os participantes, né, e trazer mais flexibilidade, porque, né, justamente por ser diferenciado a regulamentação de planos como PGBL e VGBL, também regulamentado os nossos, né, de planos fechados, e a gente sente que às vezes parece que os planos abertos eles têm uma maior flexibilidade em relação aos nossos, né, por serem fechados, mas a gente tem percebido que a legislação ela está cada vez mais caminhando para ser mais atrativo, né? Tem uma resolução CNPC 50 que ela abriu vários horizontes, estão permitindo a retirada de recursos que dá para ver, às vezes a impressão é de que tá num plano fechado, não vou conseguir retirar meu dinheiro, não é bem assim. Está travado, está engessado, exato, não é o caso. Tem algumas delimitações, claro, porque o investimento é de longo prazo, então é para você se aposentar, né? Não é, a expectativa não é você retirar o dinheiro, investir hoje e tirar amanhã, né? Então, tem aí as carências, né, comuns a todos os planos, isso também segue também para os planos abertos, e também essa possibilidade da pessoa retirar parte do recurso quando for se aposentar, receber em forma de renda. Existe também Existe a segunda escolha, por exemplo. Sim. A primeira que eu decidi entrar. Isso. E lá na frente, quando eu vou me aposentar, vou ser o assistido. Exato. Na linha do tempo, né, trazendo assim, o próprio regulamento ele tem essa estrutura, né, de como que os participantes na fase contributiva têm os institutos, que são os direitos deles, são 4 institutos que ele pode requerer ao longo desse percurso, ou a aposentadoria, que é o benefício, né? O objetivo final é se aposentar. Então, também tem várias formas de recebimento de renda. Então, o regulamento, né, embora seja, às vezes, mais de 10 páginas, mas é necessário porque ele traz essa segurança, mostrando todos os direitos dos participantes e como ele vai lidar com o plano dele nessa jornada com a gente, né? Que às vezes é 10, 20, 30 anos. Então, ele dá toda a diretriz. É um relacionamento a longo prazo. Participante. Hoje até é um desafio, mas existem dispositivos para se manter essa atratividade. Uma delas é o diálogo permanente com o participante. Exato, atendimento. Então, a gente tem todo um suporte, né? Dentro das entidades existe uma assessoria na área de atendimento, consultoria, enfim, que pode ajudar o participante no dia a dia a tirar suas dúvidas. Porque a gente está falando de papéis, né, Augusto? Então, esse papel de aproximar, de mantê-lo seguro, não é um negócio que foi vendido e agora você está travado. Não é essa a finalidade. É sim ele acompanhar essa poupança. Não, é muito interessante ele acompanhar a rentabilidade dos seus investimentos, né? Ele acompanhar e também ter a noção de que, eventualmente, um resultado de um ano não vai se repetir no outro ano, né? Ele varia bastante, mas que é de longo prazo, né? A proposta é previdenciária, né? Quando a gente fala de previdência, a gente está falando de uma relação de 20, 30 anos, como a Vanessa colocou, e o objetivo do plano de benefícios é pagar benefício. Esse é o objetivo de uma entidade, é você administrar o plano para rentabilizar reservas capazes de pagar um benefício de forma a complementar a sua renda. Né? Você vai se aposentar pelo INSS, vai ter lá um teto limitador de valores que você vai receber, e a entidade de previdência complementar vai te dar uma renda extra para complementar a sua aposentadoria. Né? Então, essa constituição de recursos não se faz em 5 anos, não se faz em 10 anos, elas fazem muito mais anos, elas fazem 20, 30, dependendo do nível de benefício e do nível de contribuições que você fizer. Então, o meu filho, por exemplo, meu filho já tem 2 planos de previdência. Ele está com 10 anos. O primeiro ele fez com 1 ano. Ele tendo um CPF, se eu não me engano, ele já pode abrir um plano no nome dele. E fazendo isso, eu aproveito também para o diferimento tributário. Então aí entra a nova atratividade, que são os benefícios fiscais. Fala um pouquinho para a gente. Tem benefícios fiscais. Então, você hoje pode abater até 12% da sua base tributável do imposto de renda com as suas contribuições para a Previdência Complementar, né? Suas e dos seus dependentes. Sendo que o seu dependente até 16 anos você abate tranquilamente. Depois dos 16 anos ele tem que estar vinculado ao INSS. Tá?
Certo. Então, o dinheiro que, claro, só recapitulando, o dinheiro que já seria pago para o imposto de renda, eu posso destiná-lo para esta economia. Pode. Exato. Além das contribuições de previdência, que é para acumulação de recurso, também as contribuições de risco, né, que são as coberturas de morte ou invalidez. Então, porque a gente fala do risco de travessia, então é importante que os participantes eles cuidem da sua previdência não só com o objetivo final, que é estar lá aos 65 anos bem, né? Sim. E recebendo a sua aposentadoria. Tendo mas sua segurança, e se acontecer algo os imprevistos antes? também estão Exato. previstos, né? Isso. Então, e se acontecer algo? Gostei da frase. Então, os imprevistos, repete pra gente. Os imprevistos também estão previstos. Também são previstos. Porque nós temos o benefício de risco, que é a invalidez, a pensão por morte, o auxílio-doença. A depender do regulamento do plano, ele possui essa possibilidade de benefícios para os participantes. Então, muitas vezes, você se afasta da patrocinadora, né? Tem aí uma ausência de renda por determinado período. Patrocinadora é a empresa, né? É, a empresa. A empresa a qual eu estou, né? Isso. Prestando os meus serviços. Vai para a perícia do INSS, fica 6 meses, fica um tempo maior com uma perícia. O regime de previdência complementar é autônomo. Então, lá você pode pedir o auxílio-doença conforme requisitos do plano e pode ter uma renda. Então, na Previdência Complementar existe essa seguridade, é um seguro. Isso, são coberturas adicionais que tu pode contratar. Certo. E essas contribuições, elas também ajudam a bater na declaração anual do imposto de renda, e elas te ajudam, né, a ter essa segurança nessa jornada, né? Então, a pessoa entra num plano de previdência, sei lá, com 25 anos ou 30 anos. Ou 10 já está alguns, né? Entrou com um. Mas as coberturas de risco, a partir dos 18 Precavido, anos. previdência. A partir dos 18 anos, ela tem essa cobertura. E aí, se acontecer alguma coisa, algum imprevisto, a invalidez, por exemplo, uma pessoa jovem, se ela for recorrer para o INSS, é o quê? Um salário mínimo? Ela não tem tanto tempo contributivo, né, para ter uma reserva, né? Então, essa cobertura de risco contratada, ela entra como um grande aporte junto ao plano de previdência, soma o que ela já tem acumulado e paga uma renda complementar, podendo até sacar também. Até quero trazer um novo quadro também com outros dados, né, que a gente tem. Ótimo, botamos em tela. Dentro de todas as aposentadorias pagas no regime de previdência complementar, a média, o ticket médio, né, de benefício, 7.177 de aposentadoria programada. Aposentadoria por invalidez, 3.196. E pensão por morte, né, que ou seja, né, alguém faleceu, um pai de família, enfim, e deixou para os seus beneficiários, R$4.000. Então, ele está assim, até distou um pouco quando a gente vê o regime geral. Sim. Né? O regime geral, hoje a gente está aí com uma média de 2 salários mínimos, um salário mínimo, né? Um salário mínimo. A gente tem um retorno aqui sobre aquilo que se investe muito mais seguro, vamos dizer, muito mais amplo, né? Na prática, se trata de uma cobertura complementar. Exato. Que esse ingresso, ele parte de uma decisão, né? A gente tem que sempre enfatizar isso. Ele não é espontâneo, ele pode ser incentivado. Mas o participante tem que escolher se eu tomo a decisão e eu quero. Sim, eu tenho muito aquela premissa do cada escolha, uma renúncia. Então, você escolhe participar de um plano de previdência, você tem que estar disposto a contribuir. Contribuir para quê? Para juntar um patrimônio financeiro e me dar mais segurança no futuro. Né? Eu vou renunciar financeiramente a algumas coisas. Uma pizza no final de semana. Pode ser, uma pizza, enfim. Né? E você tem essa segurança de estar aplicando dinheiro em você mesmo. Né? Está rentabilizando a sua reserva para a sua velhice, que você vai precisar lá na frente. Não há dúvida. E mais, até porque imprevistos ocorrem numa aposentadoria involuntária, num acidente, numa ausência. Sim. Você deixa, né, os seus familiares seguros aí para lá na frente. Mas principalmente de quando a gente está numa época da nossa vida, que é a fase laboral, quando mais idade, onde você não tem a mesma capacidade de produção. Sim. E aí que você conta com essa usufruto do benefício que você mesmo plantou, né? Mas no papel das entidades de previdência complementar é zelar e também educar para que isso aconteça. Esse diálogo é o foco agora
dessa minha curiosidade, de como é essa abordagem para as pessoas terem essa educação e esse pensamento, como o Augusto falou, de pensar lá na frente e eu posso, já no presente, olha, eu vou renunciar, mas eu consigo sobreviver, porque lá na frente eu vou estar melhor. Os programas de educação financeira são assim um desafio para as entidades, né, Vanessa? Isso, inclusive é lei, né? Então, mas faz parte, isso? Faz parte do arcabouço jurídico. Esse debate são os papéis. Um dos papéis é trazer essa educação. A né? nossa regulação, ela é uma regulação tão fechada, é tão específica, é tão própria para fortalecer o participante, que ele obriga a entidade a fazer um programa ou participar de um programa, como tem o da SCPrev, por exemplo. A Escolha Certa. O programa Escolha Certa. Que visa fomentar a educação financeira e previdenciária. Né? Então, veja que todo o arcabouço regulatório, ele visa favorecer a pessoa. Né? Então, é um regime que você, entrando, tem a segurança de que o legislador, o administrador, todo mundo está comprometido com a fomentar a reserva, né? Em fazer a reserva de forma segura. Isso, porque a gente vê que a gente não aprende isso na escola, né? É tão difícil, né? Eu, quando era pequena, né, nunca ouvi educação financeira e previdenciária. Então, é uma sementinha que as entidades têm esse papel, né? E também ele deve abranger todo mundo, né? Inclusive na nossa casa, né? Na nossa família, falar sobre, porque é importante, né? Veja se a gente já tem esse impacto, né? 1,3 trilhões aí de patrimônio no Brasil. Poderia ser maior? Poderia ser maior se as pessoas tivessem um pouco mais de conhecimento. E a gente faz esse papel. A gente está aqui, por exemplo, falando de previdência e é uma constante dentro das entidades. Esse trabalho esse acompanhamento. Eu vejo muito a parte de planos patrocinados. Né? Eu trabalho numa entidade que tem planos patrocinados e planos instituídos. E mesmo no plano patrocinado, onde tem um aporte do empregador, muitas vezes a pessoa não entra no plano, né? E ela tem que ter a noção de que ela está perdendo a rentabilidade de 100% na entrada. Aí para a dúvida, ela tem receio de um sistema, ela tem falta de confiança ou muitas vezes ela não consegue se organizar? Para que isso que a gente fala da educação é um pouco de tudo, talvez? Um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo, mas eu acho que assim, parar para conhecer, acho que é essencial. Muitas vezes a correria do dia a dia, tudo muito rápido, tudo muito imediato, tudo muito mastigado, as pessoas têm muita dificuldade em parar e vou conhecer essa entidade, vou ver o plano, vou ver o que ele me beneficia, o que ele possibilita para mim. Acho que falta um pouco isso para as pessoas. É muito difícil porque ele não é tangível, né? Não é uma caneca que eu estou vendo aqui. Um veículo, um apartamento. Não é tangível. A gente está vendendo lá na frente, né? Para daqui a 20, 30 anos. Então, a gente, o ideal seria para quem é mais jovem já aderir, né? Para ela usar o tempo a favor dela, né? Ela vai contribuir mais tempo. E a gente percebe que quem entra no sistema geralmente não é tão jovens, né? Infelizmente, depois dos 30, até depois dos 40. A maior faixa de participantes contribuintes está de 35 a 56 anos. Interessante. Salvo engano, 46% dos pagantes, né, dos ativos são de 35 a 56 anos. Que a pessoa já está há um tempo no mercado de trabalho, né, já começou a conhecer os boletos, já passou por todas essas experiências de vida, já que talvez constituiu família, já tem filhos e chegou o momento que disse agora tem que pensar no futuro. Já está vendo a realidade da mãe, do pai, do avô. Ótimo. Que isso eu acho que acaba despertando um pouco mais, né? Quando tu tem dentro da família, né? Ou do teu ciclo, né? Pessoas que estão ali aposentadas com um salário mínimo, que ainda precisam trabalhar. Né? O bom seria a pessoa que está trabalhando por opção, mas a gente vê aí muitas pessoas trabalhando por necessidade ou para também ajudar até os seus filhos, enfim, a gente vê que os aposentados, a renda deles faz parte da renda da família para a subsistência daquela família. Então, se ele não tivesse precavido lá no início da vida laboral dele, os familiares também estavam em apuros. Sim, em muitos desses casos. Eu acho, e, na verdade, assim, a gente está falando da precaução para o futuro, pensar lá na frente, educação financeira em sua plenitude, mas quais são as dúvidas que ainda hoje, dentro desse mesmo perfil, que a gente vê acima de 30, 35 anos que estão aderindo aos planos, que são os maiores participantes, a maior quantidade, que eles chegam lá nesse primeiro contato. Eu tive contato com uma entidade. Há ainda receio? Há dúvidas? Quais são essas dúvidas? Eu vejo que uma dúvida muito gritante assim e se eu desistir?
Né? E se eu desistir? Olha, se você desistir, você vai receber, no mínimo, tudo que você contribuiu rentabilizado. Ele está lá protegido, ele está guardado. Protegido, sim. Principalmente só vai ter a dedução do imposto de renda, né? Ah, sim. Que... Não, mas aí tudo são questões legais, sim, né? São incidências tributárias legais. Que mas é importante que a Vanessa colocou, porque houve renda. Sim. Ele foi aplicado, aquele dinheiro rendeu. Então, se ele não rendesse, né? Mas vai ter o imposto de renda, mas por outro lado, durante a fase de contribuição dele, ele usou para abater contribuições na declaração de ajuste anual. Ah, claro. Então, houve o diferimento tributário na fase de acumulação. Ele teve o benefício. No resgate, ele vai ter uma tributação. Então, e de qualquer forma, isso também serve para protegê-lo. Olha, talvez seja forte minha colocação. Protegê-lo, o participante, dele mesmo. Também. É algo que desestimula. Né? Tudo que você taxa, que você cria tributos, que você cria empecilhos para a pessoa que vai ensejar uma perda financeira, é utilizado como um mecanismo para tentativa de retenção. Existe isso. Até para coibir a impulsividade. Sim. Eu disse, olha, então eu tenho vontade de trocar de automóvel, eu quero comprar uma casa na praia, vou mexer na minha previdência porque eu vou... Não é o ideal, né? Com certeza. Não é. Aí a gente volta, né, naquele... Não, porque são os dispositivos e a forma organizacional. Para longo prazo. Né? Aí ele vai comprar a casa reduz na a praia. Contribuição. Se a pessoa não está conseguindo, quer comprar a casa, quer comprar o carro, vamos reduzir a contribuição, vamos suspender a contribuição. Tem regulamentos que permitem a suspensão de contribuição por um prazo indeterminado, até ele poder destinar aquele desejo que ele tem aqui no curto prazo, né? Mas é importante deixar as caixinhas separadas, né? Esse aqui é a previdência, esse aqui é para o meu carro, né? O seguro do automóvel, né? E deixar a previdência na caixinha dela, que é para a aposentadoria. Aquela destinação, mas também mostra a flexibilidade e a atenção que as entidades têm de entender os cenários. Sim. Como você colocou, disse, olha, e se eu precisar, e se eu for uma pessoa desistente? Há esse diálogo de verificar como é que está o momento financeiro dele para aconselhá-lo. Não, as entidades... Desculpa, Vanessa. Não, ele pode resgatar parcialmente. Isso, e ele pode também fazer os empréstimos. Tem entidades que têm a concessão de empréstimos nos seus instrumentos normativos, né? Então, você consegue conceder ao participante um empréstimo com taxas mais atrativas que as de mercado, claro, dentro do valor da reserva acumulada por ele. Sim, né? sim. Então você tem a própria reserva como garantia e permite aí que o participante pegue um empréstimo, pague parcelado, faça a compra da casa de praia, a compra do carro ou uma despesa extraordinária. Mas essa vantagem também existe porque ele fez essa poupança. Sim, ele já está com a poupança pronta. Né? Um juro reduzido, atratividade, e isso, esse papel é bem feito, ou seja, nessa instrução. E o próprio juros do empréstimo se reveste em rentabilidade para ele mesmo. Então você pega um empréstimo, paga juros para você. Aí, quem é que não quer isso, né? Porque é o segredo, por exemplo, do enriquecimento, obviamente, nas instituições financeiras que têm essa vertente. No caso aqui, até mesmo o juro, ele reverte o benefício. Sim, em rentabilidade para o plano, né? Totalmente vertido ao plano de benefício. E, obviamente, aí me corrijam se eu estiver equivocado. A soma das contribuições, ou de todos os participantes, permitem a criação desse fundo que promove essa segurança aí, né, dessa gestão que chegamos aqui no Estado a mais de 24 bilhões. Sim. A gente tem dentro das entidades de previdência 3 tipos de plano, né, como eu já colocado. É o CD, o BD e o CV. Então, contribuição definida, benefício definido e contribuição voluntária. Qual que é a diferença deles? A contribuição definida são caixinhas individuais. A minha reserva matemática é minha. E ela só vai atender a minha aposentadoria. Então, se a Vanessa faz parte do mesmo plano de benefícios e pedir aposentadoria, a minha reserva não vai ser impactada. Certo. Essa é a natureza de todos os planos instituídos, né? Instituídos. Que são os planos das associações de classe, né? Como, por exemplo, a OAB, enfim. Tem os planos tipo benefício definido, que aí eles são mutualistas, eles usam as mesmas características do INSS, que aí sim são fundos coletivos. Tudo que você deposita vai para um fundo coletivo. Então, você não consegue enxergar o valor da sua contribuição. Certo. Diz assim, eu quero saber como que está a minha reserva. Você não tem uma reserva. Eu contribuo para o mesmo tesouro. Você faz parte de um bolo maior. Tá. E dali você vai contribuir e dali vão tirar para o seu benefício. Né? É um plano que envolve riscos atuariais, que envolve uma série de questões relacionadas à expectativa de vida, aplicação de tábuas de mortalidade. Então ele tem uma composição tanto de regulamento quanto de cálculos, de provisões, de obrigações futuras,
diferente de um plano de contribuição até um definida. pouco mais complexo, né? Porque ele pode gerar déficit, esse déficit é compartilhado entre todos eles. Tanto é que, ultimamente, o número de planos BDs eles têm reduzido, né? Tem aumentado mais os de contribuição definida. Seria esse plano um pouco mais similar à Previdência Geral, não? Sim, ele é bem similar ao INSS. Ele segue talvez os mesmos princípios. Sim. E ele está assim, mais relacionado às entidades mais antigas, né? Os planos mais antigos de benefício têm essa composição, né? As estatais, né? Previ, Petro, FUNCEF, todos os grandes aí. Os grandes fundos de pensão, eles têm essa modalidade. Planos, né? Talvez alguns fundos aí que tenham mais de 50 anos, aí a gente está falando certeza. muito mais até. Basta os participantes superarem a expectativa de vida inicialmente prevista nos cálculos, que já vai ter um problema. Porque você faz o cálculo prevendo que a pessoa vai viver 85 anos. Se ela foi a 90, está faltando 5 anos para pagar e não tem recurso. Isso acaba gerando déficit, né? Então, e vai depender sempre da entrada de novas pessoas para conseguir. E aí nós temos os planos CV, que são os contribuição variável, que é, na minha opinião, um Frankenstein brasileiro. Porque só tem aqui. Só tem aqui? No mundo todo não tem, só tem no Brasil. Então ele congrega as características dos dois planos. É um híbrido. É um híbrido. Na fase de acumulação você tem reservas individuais. E na hora que você pede benefício, ele tem a característica do mutualista, do benefício definido. Porque aquele seu patrimônio acumulado individualmente, ele passa a fazer parte de um bolo só. Então você acumula individualmente, mas recebe no coletivo. E aí eles pegam o seu dinheiro que está acumulado individualmente, colocam na conta coletiva e dali vai sair o dinheiro para a sua aposentadoria ou para o seu auxílio-doença, enfim, o que for. Mas entre os planos, qual seria o mais moderno? Vamos dizer assim, contribuição definida. A contribuição definida. Contribuição definida. Inclusive, muitos planos de PGBL, VGBL abertos, né, muitos desses planos, eles têm um pouco da natureza de benefício definido, com esse tipo, né, de saldo mutualista. É sempre bom, porque a maioria dos brasileiros acabam contratando um plano de entidade aberta, de bancos, né, seguradoras, que são balcões de negócio. Então, ele já está ali abrindo a conta corrente, quer um financiamento imobiliário. Aí o gerente joga um planinho de previdência junto, um produto do banco para ele poder Esse contato talvez é mais fácil porque a relação com uma instituição bancária todos nós temos, né? Para a movimentação do dinheiro do dia a dia. Ela é muito maior do que... Acaba tendo um contato lá. Limite maior na conta, faz uma previdência. Sim, mais tudo. Porque lá existe o objetivo do lucro. Então ela consegue jogar o recurso de um lado para o outro. Sim. E o que eu quero trazer? Que mesmo a pessoa tendo um plano desses, seja um PGBL, né, ou VGBL, ele pode, não o VGBL, mas o P, ele pode transferir para uma entidade fechada de previdência. Isso a gente chama de portabilidade? Portabilidade. Então, ele pode transferir esse recurso, né, é sempre bom, né, a gente está aqui falando, mas dê uma olhadinha no regulamento do seu plano, veja se ele não tem essa estrutura de benefício definido, né? Ele vai estar lá na entrelinhas, ou trazer o regulamento do seu plano para uma entidade fechada, qualquer consultor de entidade fechada, né? Para a gente poder estudar e auxiliar ele nesse sentido, assim, para ele entender o que ele tem, né? Isso. E ter a oportunidade de transferir o recurso para um plano de contribuição definida, onde ele será dono da sua própria reserva. Os consultores eles têm um trabalho muito interessante nesse sentido, né? Eles pegam o plano em que a pessoa está e fazem uma análise bem completa de como seria uma transferência para uma entidade fechada, né? Então é muito importante o papel do consultor nesse esclarecimento, né? Então, além de todos os esclarecimentos, programa de educação financeira e tudo mais, os consultores são peça-chave, na minha opinião. Isso é porque faz parte de um dos inúmeros papéis das entidades de previdência complementar. Mas nesse foco, nesse ponto, então, hoje, alguém que esteja agora nos assistindo, ele tem lá um plano dele, eu não sei se o termo é correto, me corrijam, aberto, lá numa instituição onde eu tenho o meu relacionamento do meu cartão de crédito, onde eu recebo os meus vencimentos e etc. Eu gostaria de estudar junto a uma previdência fechada, certo? Numa entidade. E muitas vezes eu não quero sentar lá com o gerente, porque... Nem sempre o gerente sabe dos detalhes de uma previdência. Eu quero trazer as minhas informações para um consultor aqui da entidade de previdência complementar para que ele estude e faça essa análise. Então, existe a possibilidade de eu portar. Eu posso tirar os recursos, migrar
Sim, e tudo a gente pode apresentar um estudo, né, antes dele fazer, né, dele bater o martelo, assinar né, a portabilidade. São feitas simulações, estudos, a gente faz né? simulação, estudo demonstra dados, tem como a gente pegar o processo SUSEP, que é o número do plano de previdência dele, as próprias taxas que ele paga no banco, as taxas que ele vai pagar na entidade, né? Porque, novamente, nós temos uma entidade que almeja lucro, não é uma crítica, ela está ali para sobreviver, ela tem, Não, é fato. Isso, mas é o que acontece. Ela tem essa finalidade, ela existe para isso. E aqui nós estamos falando que um dos papéis da entidade fechada e complementar não é esse. Exato. Ele é o contrário. E a gente demonstra isso, né? A gente demonstra as taxas que ele está pagando nesse plano aberto, né? Quanto que ele vai pagar no nosso plano fechado. Claro, e as taxas é importante, elas têm que existir até para a administração conseguir trabalhar. São pessoas profissionais que estão ali atuando. Claro. Exato. E também histórico de rentabilidade, dá para a gente olhar o histórico de rentabilidade desse plano em comparativo aos nossos planos. Então, dá para a gente fazer esse estudo e, já falei aqui uma vez, estou repetindo, é gratuito. É de grátis. É de grátis essa consultoria. Essa consultoria é gratuita. Então, a gente só vai demonstrar o seu produto. O que você tem num plano aberto, o que vai ter num plano fechado e você vai tomar a decisão, né? Veja, então, é esse o nosso trabalho, de apresentar e de mostrar os benefícios dos planos de previdência e especificamente o nosso fechado. E pode ser diretamente para o participante, como também pode ser lá para uma empresa, não pode? Pode, sim. Não pode ser uma estratégia de atratividade, como uma empresa oferta um plano de saúde? Pode, as empresas elas podem ter planos patrocinados hoje, né? Ou através do instituidor também, que é através de um vínculo indireto que se chama. E para a empresa também tem uma vantagem tributária, né? Ela pode fazer o diferimento tributário de até 20% das contribuições dos participantes em folha, né? Então, aqueles empregados que contribuem para o plano, você pode pegar as contribuições deles e abater até 20% do seu imposto de renda empresa. Quando o lucro pessoa jurídica, lucro real, lucro né? real. No lucro real. No lucro na real. Modalidade, né? Na modalidade do lucro real. Mas, então é um fato importantíssimo, né? Porque a partir do momento que eu, quanto um participante individual, eu já estou escutando aqui com vocês várias dessas diferentes atuações, né, de toda a sistemática e, por que não, propósito, né, de uma entidade fechada. Mas a empresa, o meu contratante, ele pode usar isso como retenção de talentos ou como eu posso chamar de benefício, de dizer, olha, eu trabalhar com aquela empresa, eu ainda conto com isso. É, né? É um benefício muito importante e é uma ferramenta, sim, de retenção de talentos, porque você oferece segurança para as pessoas. Acima de tudo, você está oferecendo segurança. Se aquela pessoa faltar, a família não vai ficar desassistida. Se aquela pessoa se afastar, vai ter uma renda complementar. Se aquela pessoa for desligada da empresa, não vai perder o que está na Previdência. Seja parte dela, seja parte da empresa. Então, você se desligou da patrocinadora, teve uma rescisão de contrato de trabalho. Se você quiser manter lá, vai ficar lá. Ninguém vai tirar o seu dinheiro de lá. Aí um ponto importante para você pode observar. Manter, contribuindo. Não é? Você tem a opção de não fazer... Não é algo imutável, ou que perdeu. Não. Você tem a opção de optar pelos institutos, que a Vanessa comentou no início do nosso podcast. Aqui, né? Então, hoje você tem o autopatrocínio, o benefício proporcional diferido, a portabilidade e o resgate. Resgate, para mim, é ponto fora da curva. Não se resgata. Não. Né? Não. Então, você mantém o autopatrocínio. Não é aqui. Não é aqui. Exato. Então, você mantém o autopatrocínio, é o ideal. Você continua a contribuir para fortalecer a sua reserva. Né? E você... Pode manter as coberturas de risco. E caso você diga assim, não, eu estou desempregado, eu não posso contribuir, o que eu faço? Você fica em BPD, benefício proporcional diferido. O que isso quer dizer? O seu dinheiro fica estacionado, fica parado lá. Mas não fica parado, a gente vai rentabilizar ele. Continua rentabilizando. Continua rentabilizando. Né? A equipe de investimentos continua trabalhando para aquele dinheiro render. O patrimônio continua a ser investido, mas você não faz mais contribuições. Né? Normais, mas se tu quiser fazer um aporte, sim, pode. Eventuais, né? Você pode fazer. Mas para um período de transição. Tem muitas pessoas que têm uma ideia de que em se desligando da patrocinadora, eu vou perder a parte da patrocinadora. Em se desligando, eu vou perder tudo que está na entidade, até o que eu contribuí. Não é verdade. Se você resgatar, sim, você pode perder a parte da patrocinadora. Né? Se você portar, dependendo da idade do plano, se for anterior a 2001, sim, você pode perder a parte da patrocinadora. Mas se você manter o seu plano de benefício, você não vai perder nada, você só vai ganhar. Então, o desligamento da pessoa da patrocinadora não implica em perda de patrimônio.
Isso é muito importante deixar claro. Que era um dos principais medos, talvez, que se existiam dentro desse mercado? Sim. A rádio corredor é terrível. Exatamente. É terrível. Sabe por quê? Falta Porque de informação aí. hoje a gente vem de está presenciando uma sociedade que ela é muito volátil, né? As formas de relacionamento, principalmente empregatícias, né? Sim. O empreendedorismo está em voga, existem diversos atrativos para lançar-se em diferentes tipos de mercado, por que não? E muitas vezes a linha, não vou dizer conservadora, a linha da segurança, ela é preterida. Então talvez isso seja uma das inúmeras dúvidas que deve ter batido a porta de vocês, ou se é uma das mais. Sim, se eu resolver trocar de carreira, o que adiantou investir? Sim. Tá no top 5. Está no top 5. Tá no top 5. Essa abordagem que eu acho interessante para a gente trazer, porque demonstra realmente quais são os focos de atuação e o papel, que é o tema do nosso debate aqui hoje, do nosso podcast, das entidades de previdência complementar, que um deles é orientar, o outro é a própria educação, mas também participar da vida do participante, né? Em todos os momentos que ele tiver, seja de altos e baixos aí da sua vida laboral. Em sua jornada dentro do plano de previdência, a gente comenta, né? Ele tem uma jornada, né? Então, imagina, 20, 30 anos, às vezes 40 anos, às vezes o plano do filho que está ali junto, né? Da família. Então, é importante ter essa relação de confiança, né? E entender que a gente está à disposição, que a gente tem os nossos consultores para auxiliar em qualquer momento. Eu estou sendo desligado, ele pode portar para um outro plano, ele pode estar sendo contratado em uma outra empresa que também tem um plano de previdência e ele pode portar para outra entidade de previdência que está administrando o seu outro plano. Então, existe a flexibilidade também nos planos fechados de previdência complementar. Previdência complementar não é sinônimo de prisão. Importante ter isso. Seu recurso não está lá travado. Não, você tem a gestão sobre ele, né? Se você não for gozar o benefício, for desligado, você tem várias opções, né? Você pode até na fase de contribuição suspender, como a Vanessa colocou. Então, o objetivo da entidade é ser parceira do participante. É fomentar a poupança previdenciária, é auxiliar as pessoas a constituir um patrimônio, né? Então, todo o nosso regime é voltado para isso. Ele tem essa essência social, né? Que eu acho muito bacana. Né? Nós somos parte da Seguridade Social, exato, aquele arcabouço de saúde, previdência, o regime público, os regimes autônomos, os regimes próprios e o regime complementar. Exato. Fantástico. Só para a gente encerrar, gostaria de um conselho de cada um de vocês para aquele que ainda está em dúvida. Aquela pessoa diz assim, será de tudo isso que a gente já falou, dos vastos caminhos que eu posso seguir e da verdadeira assistência e assessoria que eu vou ter junto a um consultor, junto a uma entidade? Qual é a dica para se dar agora? O Augusto já ventilou a dele ali em relação ao pequeno. Eu acho assim, não pense muito, não espere muito para tomar essa decisão, use o tempo a seu favor. Comece com o que você pode. Se é R$50 por mês, comece com R$50 por mês. Né? Eu acho que não dá nenhuma pizza hoje em dia. Então, R$50 já é o suficiente para você entrar dentro do plano de previdência e observe. Um ano, tu vai ver aqueles 50 multiplicando, vai ter a rentabilidade e tu vai tomando confiança, né? Então, é começar. Não deixe para depois. Não deixe, porque você vai ver que o tempo ele vai ser um ótimo aliado, né, para a sua constituição de reserva. E também, se está com a dúvida, faça uma enquete com pessoas idosas na sua cidade, no seu bairro, e pergunte para eles como que está a vida financeira dele e as despesas dele, né? Então, para sentir a realidade, né? Se a pessoa, né, quer ou não aquela realidade, ou ela quer uma realidade diferente, né? Ainda mais hoje em dia que a gente está aí com a nossa aposentadoria, né? A nossa juventude acompanhando bem mais, né? A gente tem uma longevidade muito maior. Sim, então, na média, né? De idade cresceu muito. Isso, então tu estar lá aos 60, 65 anos bem e poder ter uma segurança financeira para usufruir é melhor ainda. Então comece hoje, não deixa para depois. O tempo é nosso alinhado. O futuro é hoje. Se a decisão vier o quanto antes tiver. E Augusto, a sua dica? Eu acompanho muito a Vanessa nesse raciocínio, né? Acho que quanto antes você fizer, melhor para você, né? Se for um plano patrocinado, nem se fala, porque tem o aporte da empresa, né? Mas sem esquecer da sua família, dos seus amigos, seus filhos, sua esposa. Então, eu aposto que toda entidade de previdência que tem plano patrocinado tem plano família.
Então você pode fazer plano para os seus familiares e comece cedo, comece investindo nos seus filhos. Ah, mas eu não sei se ele vai se aposentar, se ele não vai. Quando ele tiver 18, 20 anos, vai comprar um carro, vai fazer um mestrado, vai fazer uma viagem. Enfim, é um patrimônio que está rentabilizando com segurança. Tá? Então, não esqueça dos seus entes, cuide deles e comece o mais cedo possível. É uma decisão do agora, pensando para o futuro, e não só o próprio futuro, o seu futuro, mas o futuro também da sua família. Exatamente. E esse é um dos papéis também daqui dos podcasts da SCPrev, para nós trazermos um pouco de noções, as noções, algumas, né, sobre educação financeira e desmistificar, que eu acho que é muito importante, alguns achismos, né, que você pode estar porventura sendo bombardeado aí de uma informação não fidedigna. Aqui, especialistas sentam à mesa junto conosco para discutir os aspectos da previdência complementar, para trazer segurança, trazer informação para a sua tomada de decisão. Então, por isso, fica com a gente e nos acompanha nos próximos episódios. Muito obrigado.